para o jovem. Olá para todos os jovens que hoje com certeza vão ouvir algo de bom, porque isso é o que eu quero falar, porque o que eu vou falar aqui vai servir de estímulo, de encorajamento, de incentivo para o jovem ter prudência na vida, porque hoje, em todos os países do mundo, a maioria das pessoas hoje é constituída de jovens. Então, para essas pessoas que são jovens hoje, é que eu quero falar. Eu quero falar francamente, quero falar sinceramente, usando, é claro, textos das Escrituras para poder, de alguma forma, tentar conscientizar o jovem, tentar dar algum entendimento, algo saudável para o jovem. Então, é isso que o jovem precisa ouvir hoje. Palavras saudáveis, úteis, importantes, sérias, para que, assim, o jovem possa agir por essas palavras com responsabilidade, com eficiência, ser alguém irrepreensível, ser alguém exemplar. Então, isso é importante, porque quando uma palavra é bem, como é que posso dizer assim, é bem falada, com um objetivo claro de beneficiar aquele que está ouvindo, transmitindo graça para aquele que está ouvindo, o intuito dessa palavra é promover algo que vai beneficiar e vai trazer bons resultados para a vida de todo jovem. Isso é importante se dizer. E o jovem tem que querer isso para a sua vida, porque o jovem hoje está iniciando a construção da sua vida nos anos futuros. E para isso ele tem que ter uma base boa, um bom alicerce. Ele tem que estar com seus pés em uma rocha firme. E isso é a palavra que está escrita nas Escrituras. Porque se ele colocar em prática essas palavras em sua vida, ele vai andar em lugar sólido pelo resto de sua vida. Isso vai lhe trazer segurança, estabilidade, firmeza, confiança. Ele vai ter uma perspectiva de vida e futuro baseada no que está escrito. Isso é importante. E com certeza, o jovem que quer se dar bem na vida, digamos assim, ele com certeza tem que ouvir essas palavras. Então, é para os jovens hoje que eu quero falar. E eu espero que os jovens hoje possam dar ouvido ao que eu vou falar, porque é algo sério e importante para a vida de todos. E no final dessa palavra aqui, eu vou recomendar para os jovens um livro muito importante que vocês vão ficar sabendo daqui a pouco qual é. Então, eu vou ler aqui alguns textos referentes para o jovem, que podem trazer para a vida do jovem algo importante. Isso é o que eu espero que aconteça. Que o jovem ouça essa palavra, faça com que essa palavra possa estar enraizada em sua vida, profundamente, para gerar bons frutos, bons resultados para você mesmo. Esse é o objetivo. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro dos Salmos, Salmo 71, versículo 5. Então preste atenção agora que eu vou começar a ler os textos aqui para que você possa saber que é para você mesmo que eu estou falando, para você que é jovem. Então o primeiro texto diz assim, ó: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então, desde a juventude, esse homem sabe que a esperança dele é o Senhor Deus. E a confiança dele é também, ou melhor, está em Deus também. Então, desde a mocidade, ou seja, desde o tempo que ele era jovem. Hoje, você que é jovem, eu quero perguntar para você, a sua esperança está em Deus? E a sua confiança também está em Deus? Essa é a pergunta
para você dar a resposta para si mesmo. Porque se a sua esperança e a sua confiança estiverem totalmente, sinceramente em Deus, com certeza você vai se dar bem. O próprio Deus vai agir em sua vida para que você se dê bem, para que você viva bem, tenha uma vida saudável. Então, isso é importante hoje para o jovem. E eu espero que o jovem hoje comece a refletir sobre essa questão. Refletir se a sua esperança e a sua confiança estão em Deus. Porque a sua esperança e a sua confiança não podem estar em coisas terrenas que existem nesse mundo, mas sim em Deus. Se a sua esperança e a sua confiança estiverem em Deus, com certeza você vai estar bem seguro para sempre. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Eclesiastes, que é um livro escrito por Salomão. Eclesiastes, capítulo... Deixa eu ver aqui. Não, aliás, é Salmo também. Eclesiastes é depois. Salmo 119. Salmo 119, versículo 9. Esse texto aqui, esse versículo aqui fala de uma pergunta. Porque hoje o jovem, ele tem que guardar puro o seu caminho, ou seja, a sua vida. Mas como ele vai fazer isso no mundo de hoje? Qual seria a resposta certa para o jovem que quer guardar puro o seu caminho? Só existe um jeito disso acontecer de forma eficaz. E esse texto vai mostrar a resposta dessa pergunta. Então está escrito assim, ó. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Essa é uma pergunta para todo jovem hoje. De que maneira, que você que é jovem hoje, de que maneira você pode guardar puro o seu caminho? Como você pode responder essa pergunta? Mas aqui já tem uma resposta eficaz para isso. Já escrito assim, ó. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Então, para o jovem hoje guardar puro o seu caminho de forma eficaz, de forma perfeita, ele só vai conseguir fazer isso se ele o observar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o guia, o norte, a bússola de orientação para que o jovem possa guardar puro o seu caminho. A palavra de Deus vai produzir essa pureza no caminho do jovem, ao longo de toda a sua vida. Isso é importante, o jovem querer isso hoje. Então, não despreze a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Observe, porque ela vai te guiar para que você, em todo tempo, como jovem, possa guardar puro o seu caminho. Ou seja, nenhuma impureza vai contaminar o seu caminho. Nenhuma pureza vai te atingir. Nenhuma impureza vai te estragar, vai te fazer apodrecer. Não, não mesmo. Porque a palavra de Deus, se você observar o seu caminho segundo a palavra de Deus, com certeza você terá um caminho sempre na pureza, tanto diante de Deus como diante dos homens. Isso será bom para você em todos os sentidos. Então, é isso que eu recomendo para você, que você observe o seu caminho segundo a palavra de Deus, para que assim você possa guardar puro o seu caminho para sempre. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui, agora sim, no livro de Eclesiastes, também é um livro escrito por Salomão, está aqui, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Então, esse texto aqui vai falar especificamente para o jovem hoje, que está aí, que está aí na faixa dos
15 aos 20 anos, enfim. Para esse jovem que está nessa faixa aí, o mais importante hoje que eles querem é curtir a vida. Isso é algo típico do jovem. Mas esse texto aqui vai falar algo sobre isso que vai trazer para o jovem uma responsabilidade. Então o texto é muito bem claro. Ó. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Então ele está dizendo para o jovem fazer isso. Sim, isso é o que todo jovem está fazendo hoje. Isso é verdade. Mas vamos continuar aqui, ó. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Novamente ele está falando coisa típica que o jovem faz. Todo jovem faz isso. Todo jovem se alegra na sua juventude. Ele anda pelos caminhos que satisfazem o seu coração. Enfim, é isso que o jovem faz. Mas o texto continua dizendo, ó. Vou ler aqui de novo. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, é importante saber viver. É importante viver de forma saudável, não se envolvendo em coisas perigosas, coisas que vão te destruir, como bebidas, drogas e outras coisas mais, a promiscuidade, enfim, são coisas que podem até parecer boas, mas são coisas que vão pouco a pouco estragando a vida do jovem. Sabe, porém, que de todas estas coisas que o jovem gosta de fazer, que ele pode fazer, Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Isso é que o jovem tem que entender. Essas coisas são vaidade. É pura vaidade. É como correr atrás do vento. Não vai ter um proveito bom se ele se entregar a práticas que são, digamos assim, inconvenientes para o jovem. Embora pareça tudo bom, tudo perfeito, ter essa exuberância, essa vitalidade, essa primavera da vida aflorando, né, na vida do jovem, isso pode até parecer bom, fazer todas essas... Isso pode até parecer bom para fazer todas essas coisas. É nesse período de tempo, que é a primavera da vida, que é a juventude, é que o jovem tem que fazer essas coisas mesmo. Mas ele tem que ter na consciência, isso que ele está falando aqui, ó. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, haverá um dia em que todas as pessoas terão que dar contas a Deus, principalmente os jovens. Então, faça algo que nesse dia não vá contar contra você, mas sim a favor. Então, essa é a palavra aqui, muito bem clara para o jovem hoje. Agora eu vou ler aqui também na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, também tem um texto aqui em referência aos jovens. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Nesse versículo aqui, eu sei que hoje no mundo existem muitos jovens, mas existem muitos jovens crentes também. Esse texto aqui pode ser possivelmente foi escrito para o jovem crente, mas ele serve também para o jovem de forma geral, sem impedimento algum, sem discriminação alguma. Serve para tanto os jovens crentes como aqueles que não são crentes, enfim. Serve para os jovens de modo geral. Isso é importante se dizer. Então o texto diz assim, ó. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo
12. Então está escrito assim, ó. Ninguém despreze a tua mocidade. A juventude de uma pessoa ninguém pode desprezar. Ninguém despreze a tua mocidade. Nem o próprio jovem pode desprezar a sua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então o jovem tem que se tornar o padrão dos fiéis, o modelo dos fiéis, o exemplo para os fiéis. É isso que o jovem tem que fazer. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, é nessas... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. É nessas 5 coisas que o jovem tem que se tornar padrão hoje, dos fiéis, ou seja, de qualquer pessoa. Ele tem que se tornar padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, esse estímulo foi dado para Timóteo, se tornar padrão nessas coisas, nessas 5 coisas. Hoje, esse estímulo, esse encorajamento é dado a você também, para que você, como jovem hoje, possa se tornar padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, isso é importante hoje para o jovem. Porque se ele se tornar padrão nessas 5 coisas, com certeza ele vai ser um jovem exemplar, irrepreensível. Ele vai ser um jovem sensato, prudente. Ele não vai se envolver em coisas que não vão tornar ele um padrão de boas obras, digamos assim. Mas ele vai se tornar um mau exemplo, digamos assim. Se ele se deixar envolver e se enredar por coisas erradas que existem muito por aí no mundo. Existem muitas coisas no mundo que estão assediando os jovens para o lado do mal, para práticas erradas. Isso não é algo bom em tempo algum. E o jovem hoje tem que entender isso. Então, por isso que foi escrito essa palavra aqui, que é muito importante. Agora eu vou ler aqui também na Epístola de Paulo a Tito, capítulo... Deixa eu ver aqui. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 4, versículo 12. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 4, versículo 12. Deixa eu ver que jeito. Não, é Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 3. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 8. Estou confundindo aqui, está difícil de enxergar aqui. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 8. Versículo 7 e 8. Está escrito assim, ó. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Não, peraí. Acho que Tito, capítulo 2, versículo 8. Peraí. Não. Deixa eu achar que jeito aqui. Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 8. Eu acho que eu anotei o versículo errado aqui, peraí. Não. Eu anotei errado aqui, pessoal. É Tito, capítulo 2, versículo 6. Tito, capítulo 2, versículo 6. Estava lendo o versículo 8. Tito, capítulo 2, versículo 6. Diz assim, ó. Quanto aos moços, que significa jovens, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos.
Então, Paulo está falando para Timóteo, para Tito, exortar aos jovens para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ser criterioso para o jovem é algo fundamental nos dias de hoje. É importante demais. Ele tem que ter essa característica de agir de forma criteriosa. Porque existem muitas coisas hoje que estão contribuindo para que o jovem não esteja agindo com critério. Mas é preciso ser criterioso sim, para que ele possa discernir certas coisas que, se praticadas por ele, vão trazer más consequências para a vida dele. E isso não pode acontecer em tempo algum. Por isso a palavra aqui é muito bem clara e eficaz. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. O jovem de hoje tem que ser criterioso sim, porque existem muitas coisas aí que infelizmente são nocivas para a sua vida, são erradas. E o jovem não pode permitir que essas coisas aconteçam em sua vida. E a única maneira de isso não acontecer é ele sendo criterioso. Assim ele vai conseguir filtrar o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, para que nem o que é mal nem o que é errado possam afetar a sua vida em tempo algum. Então, essa é uma palavra séria, que o jovem hoje tem que ser criterioso sim. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5 e 6. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Deixa eu achar aqui. Achei. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5 e 6. Então, como eu já disse no início desse vídeo, a maioria da população do mundo hoje é constituída de jovens. Então, todos esses jovens que estão vivos hoje no século XXI, todos eles, sem exceção alguma, eles têm um único inimigo, um único adversário em comum. É contra esse adversário que os jovens têm que combater, digamos assim. Eles têm que combater esse inimigo em comum. Quem é esse inimigo em comum? É o que eu vou ler aqui agora. Preste atenção. Já escrito assim, ó. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Deixa eu ver aqui. Não. É do 5. É a primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 8. Então está escrito assim, ó. Rogo igualmente aos jovens. Veja bem o que ele vai rogar aos jovens. Ele vai fazer um pedido de forma insistente para os jovens. E a palavra rogar significa fazer um pedido de forma insistente. Rogo igualmente aos jovens. Sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora ele vai falar aqui sobre o inimigo que todos os jovens têm em comum. Sede sóbrios e vigilantes. Ele está falando para que os jovens sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, hoje, no século XXI, o diabo anda em derredor de todos os jovens que existem nesse mundo, procurando alguém para devorar.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, ele fala essas palavras para os jovens. Essa palavra é útil para os jovens de hoje. Porque, como eu já disse, todos os jovens hoje no mundo têm um único adversário em comum. Esse único adversário em comum é o diabo. E a luta de todos os jovens hoje que estão vivos no mundo tem que ser contra o diabo. Porque ele é o adversário de todos os jovens. Ele está sempre procurando tragar os jovens. Ele está assediando, ele está tentando, armando ciladas. Ele faz de tudo o que for necessário para derrotar os jovens. Mas a palavra aqui é para os jovens de hoje serem sóbrios e vigilantes contra o diabo, porque ele está aí tentando cada vez mais tragar os jovens. Não seja vítima dele. Não se deixe, não deixe que ele consiga te vencer, te derrotar. Não dê lugar ao diabo em tempo algum. Faça isso que você vai se dar bem. Essa palavra é para te ajudar todos os jovens hoje. Eu espero que todos os jovens hoje sejam ajudados por essa palavra que está aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 9. Então, essa é a palavra eficaz para o jovem hoje. E agora eu vou terminar aqui, e como eu já falei no início, eu ia recomendar um livro para os jovens. E o livro que eu vou recomendar é o livro de Provérbios de Salomão. Por que que esse livro é muito importante para o jovem hoje? Eu vou ler aqui por quê. Está escrito assim, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino. Se o jovem quiser aprender a sabedoria e o ensino, este é o livro correto, Provérbios de Salomão. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência. Se o jovem quiser entender as palavras da inteligência, leia o livro de Provérbios de Salomão. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Se o jovem quiser obter o ensino do bom proceder ao longo da vida, que é a justiça, o juízo e a equidade, é só ler esse livro que se chama Provérbios de Salomão, que ele vai ter isso em sua vida. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, o jovem que lê o livro de Provérbios de Salomão vai ter em sua vida conhecimento e bom siso. Isso é importante para o jovem hoje. Então, esse livro aqui, de Provérbios de Salomão, como está escrito aí, vocês podem ver, esse é o livro recomendado para todos os jovens de forma geral. Então, era esse livro que eu queria recomendar para os jovens que eles possam ler hoje, Provérbios de Salomão. Quem ler isso vai ter todos os bons resultados possíveis que esse livro vai poder causar em sua vida. Então, esse é o livro que eu recomendo que os jovens leiam. Esse livro faz parte das Escrituras. Então, isso é importante. Eu espero que os jovens de hoje possam ter essa vontade de ler esse livro. E com certeza, quando eles lerem esse livro, vai acontecer muitos bons resultados na vida de todos eles. É isso que eu espero. Então, essa é a palavra de hoje que eu queria trazer para os jovens. Essa é uma palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.